Pessoal, continuando aí, mais exemplo aí, ó. Em um cilindro equilátero, a área da seção meridiana é igual a 16 metros quadrados. Qual é o seu volume? Então, aqui nós temos algumas informações. O que é um cilindro equilátero? Fiz aqui o desenho de um cilindro, né? Todo cilindro ele vai ter essa medida aqui de baixo, igual a 2R, porque é o diâmetro, está passando pelo centro, e essa medida que é a altura. Quando a medida do diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, for igual à medida da altura, o cilindro é chamado de cilindro equilátero. Então, o que é um cilindro equilátero? É que a altura é igual a 2 vezes o raio da base. Isso que é um cilindro equilátero. Outra coisa, seção meridiana. O que é seção meridiana? Seção meridiana é se você pegar o cilindro e cortar ele ao meio. Quando você cortar ele ao meio, você vai ver isso aqui, ó, esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo é o que a gente chama de seção meridiana. Ele é um retângulo que vai ter a base igual a 2R e a altura igual a H. Uma característica da seção meridiana do cilindro equilátero é que esse retângulo aqui, na verdade, vai ser um quadrado, porque aqui embaixo, sendo R mais R, vai ser 2R. E nesse caso, 2R é igual à altura, né? Então, a seção meridiana, né, é essa figura aqui, ó, é o retângulo formado quando se corta o cilindro ao meio. Então, a seção meridiana, ela mede, a área dela é 16 metros quadrados. Lembrando que ela é a área desse retângulo aqui, ó, que tem como base 2R e a altura H. Então, quer dizer que esse 16 metros quadrados vai ser 2R vezes H. Então, a área do retângulo é comprimento vezes largura, ou comprimento vezes altura do retângulo. Então, vai ser 2R vezes H. No nosso caso, como o cilindro é equilátero, esse 2R aqui, ó, eu posso trocar por H. Ou trocar o H por 2R, tanto faz, né? Então, eu troquei o H por 2R, aqui vai ficar 4R ao quadrado igual a 16, passando 4 para cá dividindo, R ao quadrado é igual a 4, quer dizer que R é igual a 2 metros. Se R é igual a 2 metros, a gente consegue achar o volume desse cilindro aí, ó. O volume vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, certo? Aqui, ó, como que eu vou achar o valor da altura? Como a altura é igual a 2 vezes o raio, e o raio mede 2, quer dizer que a altura vai ser 4, certo? Ou então você coloca aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, altura igual a 2R. Vou trocar então aqui o valor do R por 2, ó. Trocando o valor do R por 2, né? Aqui vai ficar 2πr ao cubo, que na verdade eu multipliquei R ao quadrado por R, trocando o R por 2 metros. Então aqui vai dar 2 ao cubo é 8, vezes 2 vai dar 16π metros cúbicos. Esse é o volume desse cilindro aí, ó. Então, algumas informações importantes, ó. O que é um cilindro equilátero, o que é uma seção meridiana. Então, são informações referentes ao cilindro aí, beleza? Mais um exercício aí, ó. Um porta-joias é feito no formato de um cilindro, como está na imagem a seguir aí, ó. Sabendo que a área total é igual a 66 π centímetros cúbicos, vamos determinar o seu volume. O que é a área total de um cilindro? Eu até coloquei aqui uma ilustração. Imagina esse cilindro aqui, ó. Ele é formado por 3 partes. A parte de cima, que é essa tampa aqui, ó, é uma circunferência. A parte de baixo, que é essa outra base aqui, ó, é uma circunferência. E tem essa parte lateral dele aqui, ó, que está aqui desenhada, ó, né? Então, o cilindro, a gente junta essas duas pontas aqui, tampa com essa parte de cima, tampa aqui com essa parte de baixo, você forma o cilindro. Então, a área total dele é pensar o seguinte, ó, eu tenho aqui essa circunferência, eu tenho aqui essa circunferência, e isso aqui, quando eu abro, quando eu estico isso aqui, gera um retângulo, ó, gera um retângulo. Então, o que é a área total? Vão ser 2 circunferências de raio R, então vai ser 2 vezes a área da circunferência, mais a área desse retângulo aqui, ó. É assim que a gente calcula a área total de um cilindro. É a área dessa circunferência aqui de cima, dessa circunferência aqui de baixo, e essa área da parte lateral aqui, ó, que é isso aqui, que quando esticado vai dar esse retângulo aqui, ó. Área da circunferência. A circunferência ela tem raio R. A área da circunferência é πr ao quadrado. Como são duas, 2πr ao quadrado. A área do retângulo, olha só o retângulo. Vamos pensar que o retângulo está aqui, ó. Olha só, a área do retângulo vai ser essa medida vezes essa aqui, ó. Essa medida aqui, de baixo aqui, ela é essa linha aqui de baixo, ó.
Essa linha aqui. E essa linha nada mais é do que o comprimento dessa circunferência. Ó. Se eu pegar essa circunferência, cortar e esticar essa linha, vai dar isso aqui. Ó. E a gente sabe que a fórmula, né, do comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, esse retângulo tem comprimento igual a 2πr aqui. Ó. Então, essa linha daqui até aqui é, na verdade, o comprimento dessa parte de baixo. Ó, que é você pegar essa linha da circunferência, cortar e esticar. Aqui, ó, essa medida daqui até aqui, ó, é essa medida daqui até aqui, que é a altura do cilindro. Então, é a altura do cilindro. Então, a área desse retângulo aqui vai ser 2πr vezes h. Então, 2πrh. Então, isso aqui é a área total, beleza? Então, nós vamos trocar algumas coisas aqui, ó. Área total, o exercício falou que é 66π, tá aqui, ó. 2πr ao quadrado, o r vale 3 aqui, ó, tá aqui no desenho, ó. Então, 3 ao quadrado. 2πrh, vou trocar esse r aqui por 3, e aí vou conseguir achar o valor do h. Fazendo essas contas que estão aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18, 3 vezes 2, 6, vai dar isso aqui. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, 66π é a mesma coisa que 11 vezes 6π. O 18π é a mesma coisa que 3 vezes 6π. 6πh aqui, ó, 6π vezes h. Ou seja, o 6π ele aparece nos 3. Eu vou cortar o 6π aqui. Eu vou dividir por 6π os dois lados. Então vai ficar 11 é igual a 3 mais h. Esse 3 passa para cá, menos 3. 11 menos 3 é 8. Quer dizer, então, que o h é igual a 8 centímetros. Então, eu tenho um cilindro que o raio é igual a 3 centímetros. E a gente descobriu que a altura é 8 centímetros. Certo? Qual que é o volume, então, desse cilindro? O volume é a área da base vezes a altura. A área da base, como é uma circunferência, vai ser πr ao quadrado. E o r, nesse caso, vale 3. Então, está aqui, r ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, vezes a altura, que vale 8. Então, é só fazer essa conta aqui. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 8. Então, isso aqui tem o volume do cilindro, que é de 72π centímetros cúbicos aí.